Olá, terceiro! Espero que não tenha balançado aqui. Bem-vindo a um novo formato de aula. Hoje a gente vai bater um papo, não vou pra lousa. Para todos aqueles que amam a lousa, é tempo de você respirar fundo. E a gente vai falar hoje da cultura brasileira. Bacana pra gente fazer algumas críticas. Então, o nosso conteúdo de aula hoje, aula 11, Indústria Cultural e Diversidade no Brasil. Claro que se você está assistindo do terceiro, pode ser que você esteja assistindo aí, seja do segundo, seja no primeiro, então eu tenho que parar de ficar saudando por turma. Mas bora lá! Vamos falar um pouco da cultura brasileira. Para falar da cultura brasileira, eu tenho que começar essa aula com o seguinte slogan: plural, vírgula, mas não caótica. Legal pensar um pouco sobre isso, hein, gente? Por quê? Na verdade, essa frase que talvez chame a sua atenção, ela foi proclamada por Alfredo Bossi. E, na verdade, o que ele quis dizer com isso, será? Quando eu uso o termo cultura brasileira, plural, mas não caótica, o que eu quero trazer para você? Na verdade, é o que de fato é o Brasil, né, gente? O fato da nossa cultura ser uma mescla, uma grande mescla cultural. Pensar numa cultura brasileira que abranja somente, por exemplo, uma cultura erudita, uma cultura popular, é ser muito fechado naquilo que de fato o Brasil é. Então, assim, não aceitar ou aceitar apenas que o Brasil é coeso e não tem um valor que ele tem de universalidade é simplesmente ignorar de fato que nós somos brasileiros e que temos uma mescla cultural por diversos fatores. Então, por exemplo, quando a gente pensa em pluralidade no Brasil, a gente pode pensar, por exemplo, há no Brasil essa mescla entre cultura popular e erudita. E um exemplo bem básico aí pra vocês, a gente sabe, por exemplo, que o funk, que é uma cultura popular, a gente não encontra somente as classes, né, que a gente chama de baixas ouvindo. Gente, o funk é do povo, o samba é do povo. Então, assim, são culturas mesclas, né? A gente tem ali um erudito com um popular até, né? Se eu estivesse em sala de aula, eu ia, né, falar mal do funk, mas não vou falar não nesse vídeo para ele ficar curto. Mas a gente tem, por exemplo, o fato de algumas batidas do funk misturado com músicas eruditas, gente. Você já deve ter ouvido alguma delas. Tem daquela música do tan 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 tan. Eu não vou nem cantar, tá, gente? Antes que você fique, né, tirando sarro da minha cara. Mas enfim, é uma mistura de algo que é erudito com algo que é popular. Fora isso, nós temos também uma cultura de massa, que é uma cultura que atinge todos os públicos, misturada com uma cultura de raiz, né? Uma cultura tradicional. Nós temos também a questão da dimensão territorial do Brasil, a gente tem vários regionalismos. Então, assim, a gente tem numa mesma cidade, que no nosso caso nós temos, né, o exemplo da minha super, hiper, mega amiga Uliana. Ela é mineira, assim, mineira mesmo. E assim, ela convive com a gente aqui de Cajati, e nós temos sotaque bem caipirês, né? E ela tem um sotaque totalmente diferente, totalmente puxado para Minas. Essa miscigenação, além de tudo, a gente pode falar da miscigenação vinda de outros países, que nós sabemos que por vários momentos na história do Brasil, alguns imigrantes vieram parar aqui. Então, assim, cara, falar cultura brasileira, cultura fechadinha, cultura raiz brasileira, cara, não existe. Então, nós temos que aceitar que, na verdade, esse sentido da cultura brasileira está exatamente no fato dela ser plural. Mas mesmo assim, o fato de ser plural não significa que ela é caótica. Não significa que nós somos uma bagunça cultural. Na verdade, significa que nós somos plurais, entendeu? Então a gente consegue no mesmo show um cantor ir do funk ao gospel, por exemplo, ou do funk gospel. Ou, gente, tanta mistura que a gente tem no Brasil que eu fico triste até da gente não tá em sala de aula pra gente conversar um pouco sobre isso. Mas vamos centralizar para falar da indústria cultural brasileira. Nós sabemos que, com relação à economia, nós somos extremamente tardios, né? Nós somos atrasados. Mas quanto ao acesso à cultura, né, por meio principalmente de internet, o Brasil tá à frente. Não sei se é porque a gente tá muito ocioso ou não, né? A questão é que os brasileiros, quase 90% da população tem uma TV em casa e atualmente, claro que a TV foi substituída pela internet, né, gente? É difícil hoje uma pessoa que não tem um smartphone, que não consiga
se conectar e ter notícias de todos os lugares do mundo. A questão é que boa parte da indústria brasileira ela é financiada pela publicidade. Isso até é um pouco cruel, porque a gente vê muita manipulação, principalmente por esse motivo. Então, muitos dos órgãos governamentais utilizam do meio industrial, da indústria cultural, no caso, para se beneficiar com propagandas. Gente, eu não preciso nem citar que a gente está vendo muito isso, esse embate, principalmente nesse período de pandemia, da questão do choque de notícias, entendeu? Então, a gente olha aí, no caso, uma emissora passa de uma forma, outra emissora passa de outra. E aí nós temos anúncios ideológicos, anúncios totalmente assim, influenciados. E aí isso daí cai muito na ideia de que será que o Brasil ele é independente por falar em indústria cultural, né? Com relação, seria mais certo eu falar, com relação à indústria cultural. Então assim, outra coisa que a gente precisa falar é que no Brasil existe aquilo que a gente chama de colonialismo cultural. E esse termo eu gosto de conversar sobre ele, porque o que acontece? Vamos falar um exemplo do Vale do Ribeira. Se você tenta assistir o jornal da Tribuna, que passa no meio-dia, que é para ser um jornal regional, a gente vê que assim, 80% das notícias falam da Baixada e nós sobramos por uns 20% até menos. Então, assim, nós somos, nessa questão de colonialismo, nós somos muito mais informados sobre aquilo que está acontecendo em outros lugares do mundo, menos da nossa cidade. Cara, a gente vê muito isso, essa questão dos dados da Covid. Nós sabemos de vários lugares e parece que na nossa cidade esses números eles são totalmente deturpados. Isso a gente chama de colonialismo cultural, né? Por quê? Porque ainda somos dependentes. Não somos assim livres, né? O Brasil não é livre para produzir. A gente vê isso na questão de filmes. Mesmo que o Brasil tenha crescido muito nessa indústria cinematográfica, ainda a preferência existe com base aos filmes de Hollywood. E não adianta você falar, né? Eu escuto muito mais música popular brasileira, escuto muito mais. Ok, bom, mas infelizmente você não é a maioria. Gostaria que fosse, porém não é. E aí nós temos nesse contexto de dominação uma forma de romper com essa cultura, né, da indústria cultural, essa como se diz, essa forma de manipulação da indústria cultural. Seria o livro. Cara, mas brasileiro não lê. Olha, a apostila de vocês fala que brasileiro lê, em média, 2,3 livros por ano. Então, assim, e boa parte desse 2,3 são dos alunos que são obrigados a ler. Eu sei que muitos de vocês ainda não leem mesmo sendo obrigado, tá? Fica a dica para vocês lerem aí. O próximo ponto é falar sobre o enraizamento cultural. Gente, o enraizamento é, na verdade, uma forma de proteger a cultura, de não perder aquilo que é nosso. Por quê? Porque temos exemplo disso como quando a gente fala de cultura indígena. Claro, nós quase não sabemos nada do que é cultura indígena, que de fato seria o que é nosso mesmo, que é a raiz brasileira, porque nesse processo de miscigenação e de eurocentrismo e de etnocentrismo, nós perdemos tudo que era nosso. Então, o enraizamento é um movimento que ele tenta preservar, da gente não perder aquilo que ainda sobra da nossa cultura, como se fosse possível reverter essa situação, tá, gente? Porém, a gente depende muito do governo, de todos esses órgãos que são quem de fato vão produzir as notícias e que não estão atentos a esse tipo de reclamação. E aí a gente fala sobre contracultura. O movimento contra a cultura, como o próprio nome diz, são movimentos que nasceram na história. Nós temos ali o caso dos hippies, nós temos o caso dos Estados Unidos na década de 1960, por aí a gente está falando de movimentos que vêm contra aquela cultura que é padronizada. Só que a grande questão que conclui aí, gente, que a contracultura acabou sendo na verdade, um produto da aculturação, ou seja, esses movimentos eles vieram, na verdade, como uma alternativa contra a cultura que é dominante, entendeu? Essa padronização de todo mundo se comportar, se vestir, porque pessoas que pensam iguais são mais fáceis de ser manipuladas. Contracultura seria um movimento que vai literalmente contra, né, essa onda aí. Porém, o que a gente vê é que essa contracultura acaba sendo adaptada
para ser vendida. E aí esse processo que a gente chama aí no caso de aculturação. Por isso que a gente consegue hoje, por exemplo, ir numa loja e pedir uma roupa hippie. Então é um movimento que é para dar voz aos jovens, essa sociedade alternativa, hoje você compra. Então, assim, mesmo essa cultura que é para ser contrária pode ser adaptada e pode ser vendida. E é a grande questão aí que fica na sociologia. Nosso assunto da aula na verdade, fomos até aí, então a gente só tem mais aula 12 pra gente concluir o nosso segundo bimestre e a gente vai receber uma apostila nova, se é do terceiro ou mesmo de outra sala. Muito obrigada a você que assistiu, vídeo curtíssimo, bacana. Acompanhe então enquanto eu falo, acompanhe nossa apostila porque eu segui bem à risca até as ordens dos títulos aí que eu tratei com vocês. Muito obrigada, alunos, não esqueçam da sua tarefa e que você tem que mandar pelo ClassUp para que eu possa pontuá-los. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.